Boa noite. Tudo bem? Aquele tempinho para nosso coração continuar nesse clima aí, né? Gostoso cantar. Lá no mundo, as pessoas dizem que quem canta os males espanta, né? Faz sentido, né? Acho que tem até uma base bíblica para isso. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, né? E diz também que o louvor liberta. Então, cantar a Deus, mais do que espanta os males, né? Ele fala com Deus, né? Louvor fala com Deus. É uma oração cantada, muitas delas. Essa é um bom exemplo disso, né? Por mais que na nossa vida a gente tenha essa luta aí presente, né? De entregar todas as coisas. Muitas vezes a gente canta, eu entrego tudo a ti, mas com um desejo nosso, né? Do que propriamente a nossa postura real. Muitas são as vezes que a gente não entrega todas as coisas. A gente não está tão disposto para entregar todas as coisas nas mãos de Deus, né? Tanto que quando Ele não nos dá algo que a gente acha que precisa, a gente fica chateado. É claro que a nossa consciência fica pesada na nossa cabeça. Então a gente não pode admitir no nosso coração de que a gente está chateado com Deus, porque isso beira um sacrilégio, né, no nosso coração, né? Então a gente fica fingindo aquele sentimento para nós mesmos, né, de que a gente não está decepcionado com Deus, né? Mas a gente se decepciona porque a gente pede mal, a Bíblia fala. Quando a gente pede para o nosso próprio proveito, né? A gente não pede para o reino. Então muitas vezes essa entrega é difícil, porque a gente tem esse sentimento de posse, né? Meu, Deus me deu, ou não pode tirar, né? E toda aquela história de o Senhor é o Senhor da minha vida, naquele momento se torna uma balela, né? Porque a gente não leva isso a cabo. Deus é o Senhor, então Ele comanda todas as coisas. Todas as coisas na minha vida estão sujeitas a Ele. Nem sempre, né? Nem sempre, porque nem sempre a gente entrega tudo para Deus. A gente rouba de Deus várias coisas. Se você olhar o texto de Malaquias, o profeta Malaquias está dizendo isso ao povo de Israel. E a gente ainda pergunta para Deus: poxa Deus, no que estamos te roubando? E aí tem vários exemplos ali, né? A gente rouba a Deus no tempo, a gente rouba a Deus na dedicação a Ele, a gente rouba a Deus nas ofertas, né? A gente rouba a Deus. Hoje de manhã a gente estava fazendo uma assembleia, a gente fez uma assembleia hoje de manhã ordinária, e a gente constatou que no mês de julho, nós tivemos 47 dizimistas, ofertantes mensais. 47. Só que a gente deve ter o dobro hoje, né? Então a gente rouba a Deus, sim. A gente rouba a Deus não por não ter ofertado, mas por ter prometido que ia ofertar e não ofertou, né? A gente rouba a Deus quando a gente gasta mais tempo com a gente do que com Ele, né? A gente rouba a Deus quando a gente se preocupa excessivamente, né? A gente está roubando o trono de Deus, né? Está roubando a centralidade de Deus nas nossas vidas. Então quando a gente se preocupa e anda ansioso, né? A gente está querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? Então a gente está se colocando no centro mais uma vez, né? Então por isso que é um desafio cantar essa música, né? É um desafio cantar, porque nem sempre a gente está disposto a entregar todas as coisas, né? Aliás, muitas vezes a gente não faz isso. Mas nós temos uma mensagem que nos acalma, né? Nos acalma e nos
nos dá um ânimo, de certa forma, né? Nos anima, porque o que foi preciso fazer para que nós tivéssemos os pecados perdoados já foi feito, né? Então nada de bom que possamos fazer ou que achamos que podemos fazer não vai acrescentar em nada na nossa vida, né? No nosso relacionamento com Deus, na nossa imagem, na imagem que nós transmitimos ao próprio Deus, né? Não é possível modificar, né? Graças a Deus, porque nós dependemos dele e ele já fez tudo o que era necessário. Então a mensagem de alegria é que Jesus ressuscitou, e ele, sendo ressurreto, enfim, todas as coisas já estão resolvidas, né? Mesmo que a gente seja tão mentiroso ao ponto de dizer que entregamos todas as coisas e não fazemos isso, né? Mas automaticamente cabe a reflexão, né? Cabe a reflexão, como estamos nos comportando diante dessa mensagem de graça, né? Será que isso tem produzido alguma coisa na minha vida, né? Pensar que foi por graça e porque eu não mereço, isso me faz continuar no pecado, ou me continua desfrutando das coisas que são próprias do meu coração? Paulo fala de maneira nenhuma, né? Porque a graça não vai superabundar à medida que meu pecado superabunda. Então a gente precisa andar como ele andou, como Cristo andou, né? Buscando andar nos caminhos dele, né? Mesmo que isso muitas vezes seja dizer que eu não consigo sozinho, eu preciso de ti, Senhor, né? Eu quero orar por isso, quero orar pela minha vida e pela sua, pedir que Deus nos ajude nesse processo, né? Nessa dicotomia, né? Que é descansar na graça dele, entender que eu sou limitado, mas ao mesmo tempo entender que eu tenho uma missão, né? Eu tenho uma tarefa, dar testemunho, ser um exemplo do que Cristo é na minha vida, né? Demonstrar a vida de Cristo em mim, né? E isso passa por uma vida moral, uma vida ética, uma vida de responsabilidade com a palavra de Deus, né? De compromisso com a vontade de Deus. Ok? Vou orar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é gracioso conosco, porque a tua misericórdia dura para sempre. Tua palavra diz que a tua misericórdia se renova toda manhã, e isso é a causa de não sermos destruídos, consumidos pelos nossos próprios pecados. Obrigado, Senhor, por isso, porque isso nos traz esperança, nos traz convicção, nos traz certeza de uma vida eterna, de uma vida contigo, porque são promessas da tua palavra para nossas vidas, Senhor. Mais do que isso, nós podemos sentir o Senhor, o teu Espírito, falando, tocando, nos moldando, agindo através de nós. Isso é mais tremendo ainda, é mais incrível ainda, Pai. O Senhor se movendo em nós, nos usando para a glória do teu próprio nome, Senhor. Te louvamos por essa graça, por esse privilégio. Em nome de Jesus, sejamos uma igreja diferente, espalhada aí pela cidade, espalhada pela região. Onde estivermos, sejamos um representante do Senhor, do teu reino e da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Mensagem de esperança. Eu quero pensar com vocês num texto hoje, capítulo 5 de 1 de João. Estamos expondo essa carta. Semana passada o Vilela falou desse trecho final do capítulo 4, que vai falar sobre o amor, e vai falar que Deus é amor, né? Nada melhor do que o apóstolo amado, né? O discípulo amado de Cristo, falando sobre o amor, né? Aquele único homem que foi até os pés da cruz com Jesus, né? Aquele primeiro homem que disse eu creio quando Jesus ressuscitou, né?
aquele primeiro homem que estava seguindo Jesus junto com Pedro ali à beira do mar, após a ressurreição, e Jesus falando para Pedro que tinha um plano na vida de Pedro, que era um plano de morte, bem próximo, já de martírio inclusive, assim como o de Cristo seria, e foi mesmo, né? Ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Mas Pedro fazendo uma pergunta: e esse aí que está vindo atrás? João, né? O apóstolo João estava vindo atrás. Bom, esse daí eu tenho outro plano com ele, em outra em outra linguagem, né? Mas logo ele também vai ter o momento dele. E João chega nesse momento aqui, como a gente já conversou em outros domingos, como o último apóstolo daqueles 12, vivo, prestes a morrer também pelo reino, falando sobre amor, falando sobre viver na luz, né? Viver como filho de Deus, né? Fazendo um paradoxo entre amar a Deus e amar o mundo, né? Em viver para Deus e viver para os preceitos do mundo, né? Falando também de amar uns aos outros, né? Do relacionamento que vem através do relacionamento de Deus e transborda para os nossos irmãos, para as pessoas, né? Enfim, ele define muito bem o amor. Versículo 16, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. E ele continua falando, nós vimos muito bem com Vilela semana passada. Mas aí o detalhe é que no versículo 20 ele diz: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, né? Então, João confirma mais uma vez que o relacionamento com o irmão e o amor pelo irmão é uma prova de que você ama a Deus. Afinal, se você não ama o teu irmão que vê, como é que você diz que ama a Deus que você não vê, né? E assim ele entra no capítulo 5, falando sobre crer, sobre fé. Ele enlaça, né? Ele amarra a questão do amor com a questão do crer em Deus. Então ele diz assim, versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Bom, sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Ele inverte agora, né? Versículo 3: amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé, não por méritos, né? Entre aspas, entre parênteses caberia aqui. Quem vence a batalha contra o mundo? Ele mesmo responde: somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si, porque cremos em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus
sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E este é o testemunho, resumindo, né? Deus nos deu vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Nós vamos parar aqui. Bom, eu quero pensar nas consequências, nas consequências que existem em relação à comunhão com Deus e à comunhão com o irmão. Bom, existem algumas consequências, e esse trecho do capítulo 5 inteiro, ele traz 6 consequências dessa relação de comunhão com Deus e, naturalmente, consequentemente, com os irmãos, tá bom? Não dorme não, fica acordado aí, tá bom? Muito bem. Do versículo 1 até o 21. Muito provável que a gente fale de 3 hoje e depois fale de 3 consequências semana que vem, tá bom? Muito bem. Mas eu quero observar algumas coisas nesse texto. Bom, ele faz uma relação aí entre amor e vitória, né? E ele faz um ciclo, um movimento cíclico entre crer em Jesus. Então, quem crer em Jesus, no versículo de 1 a 5 fala que ama a Deus. Quem ama a Deus, naturalmente, pratica os seus mandamentos. E quem pratica os mandamentos vence o mundo. Quem vence o mundo, crê em Jesus Cristo. Só é possível vencer o mundo aquele que crê em Jesus Cristo. É claro que a gente está falando aqui numa perspectiva de que esse mundo não é o mundo, a terra, né? Então ninguém aqui está guerreando com a terra, ok? Ninguém aqui está guerreando com a humanidade. Alguém está guerreando com a humanidade aqui? Por mais que algumas pessoas digam que o que não é cristão é praticamente o inimigo seu, né? A gente vive isso no meio do cristão aí. Algumas ramificações vão dizer que a teologia da libertação, principalmente, né? Eu me lembro que uma vez eu fui lá em Santos tem uma banca chamada Arca de Noé. A Tati, não sei se a Tati e a Arite vão lembrar disso. A Arca de Noé é uma banquinha que vende CD gospel, Bíblia, esses materiais cristãos, né? E eu me lembro que ficava uma senhora, mas bem velhinha lá, que ela era do RTT, né? E eu me lembro de um dia ter chego lá, mais ou menos umas 10 da manhã, eu fui comprar um CD. Então eu cheguei assim, eu não me lembro qual era o CD, mas eu cheguei, olá, bom dia, tudo bem? Eu quero comprar o CD do Baruch, sei lá. Não sei o que a mulher entendeu, que ela falou assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Eu falei assim, o que eu falei, cara? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, já sei o que é, já sei o que é, eu não orei hoje. Aí eu assim esperando, aí ela ajoelhou na minha frente, ajoelha aí comigo, duvido. Ajoelha aí comigo, vamos orar. E se ajoelhou, aí começou a orar no meio da banca. Eu falei, senhora, eu quero o CD do Baruch. Ela parou, olhou. Hã? Falei, eu estou querendo o CD tal, da banda tal. Não lembro se era o Baruch na época. Ela falou assim, ah, tá, entendi. Aí ela foi levantando, procurou o CD lá, enfim. É o tipo de pessoa que é envolvida com essa batalha espiritual, né? Fala que o cristão vive uma teologia da libertação, né? Que falavam muito sobre isso há muitos anos atrás, que o cristão tem que ser liberto das coisas antigas do passado de uma forma sobrenatural e específica. Então você se converteu hoje, você andava no mundo, então você vai ter que passar por uma libertação, um momento em que pessoas vão orar por você até que você vomite as coisas que você comia lá no centro de macumba, ou que, enfim, caia por terra, que você
sei lá, bote para fora através de um vômito coisas que estão relacionadas ao teu passado, sabe? Então existia muito isso. Vamos ficar várias horas orando até você chorar, falar em línguas, para evidenciar que você foi liberto mesmo do pecado e das coisas que te amarravam anteriormente, né? Então eu me lembro que ela parecia ser dessa linha de raciocínio, e quando eu cheguei lá ela achou que eu estava endemoniado. Eu percebi depois que ela achou que eu estava demoniado, então ela queria orar para expulsar o demônio de mim. Agora eu não sei o que ela entendeu. Não sei se existe alguma frase que pode ser parecida com isso que eu disse, né? Se você souber, depois você me conta. Mas algumas pessoas vivem pensando que vencer esse mundo é simplesmente achar o diabo em todas as coisas, né? Então, a porta bate, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Não é assim? Alguém bate no seu carro, você passa o sinal vermelho, há uma colisão, aí você fala, o capeta está querendo me perseguir, isso é perseguição e tal, né? E na verdade você foi imprudente mesmo, né? Você passou o sinal e foi imprudente, né? E a gente compreende hoje que todas as coisas estão no controle de Deus, inclusive a ação do inimigo, né? E às vezes parece que o inimigo maior, né, parece que somos nós mesmos, né? Os nossos desejos, aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa que é, as vontades que a gente idealiza, os planejamentos, os sonhos que a gente faz para a nossa vida, né? E quando ele fala mundo aqui, está relacionado ao princípio desse mundo, né? As coisas que são pertencentes a esse mundo, né? Quando ele fala mundo aqui, ele está englobando não só o pensamento, a cosmovisão desse mundo, mas também as coisas que são próprias para esse mundo aqui. Poxa, então você pode perguntar, quais coisas são essas? Eu diria para você, todas aquelas que não têm relação com o reino. Então, talvez virá na sua cabeça algumas delas aí. Tudo aquilo que você busca, que não tem relação com a eternidade, que não terá proveito com a eternidade, são coisas que são relacionadas a essa era, a esse momento, a esse mundo. E todas elas têm um significado para esse mundo, não têm um significado para a eternidade, né? Então, vou dar um exemplo. Você faz um curso de inglês, correto? Você precisa desse curso de inglês aqui, correto? Não há pecado em fazer um curso de inglês, mas é uma coisa própria para esse mundo. Concorda comigo? A não ser que a língua lá do céu, alguém identifique para mim aí biblicamente que a língua seja o inglês e você precisa se preparar, senão você não vai entender nada do que é dito lá em cima, né? Talvez os americanos pretensamente digam isso, né? O centro do mundo, né? Mas a verdade, quando a gente busca coisas que estão relacionadas a esse mundo, elas perdem o sentido para todas as outras coisas, né? Então, crer em Jesus é você crer em algo relacionado à eternidade, não só para essa vida. Concorda comigo? A Bíblia diz assim que se a nossa esperança se resume a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, crer em Cristo é se relacionar com o sobrenatural, né? Poxa, mas o que isso tem a ver com o relacionamento com os irmãos? Tem muito a ver. O começo do versículo, o versículo de 1 a 3 fala disso. Todo aquele que crê em Jesus, que é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Então você não pode dizer jamais que você não ama o teu irmão, porque amar com o teu irmão é consequência de amar a Deus. Bom, você aprendeu o amor de Deus, e esse amor de Deus personificado veio morar em você. Além dele ter feito toda a obra que é necessária para que você consiga amar hoje, ele veio morar dentro de você. Então o Espírito Santo morando dentro de você hoje, ele te dá condições para que você ame outra pessoa. E esse amor, ele não é só filosófico, né? Aliás, ele não é filosófico, ele não é sentimental simplesmente. Envolve sentimento também.
Envolve sentimento, mas não é a primeira característica desse amor. A razão desse amor, ela está relacionada a uma atitude sua, a uma ação sua, a um comprometimento, a um desprendimento de você para com o teu irmão. A gente se ilude quando pensa que você deve amar a você em primeiro lugar, né? Aí tem aquele sentimento de amor próprio, né? Não, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Quando eu me amo, aí eu tenho condição de amar a outra pessoa, porque aí eu tenho que amar a outro como eu amo a mim mesmo, não é? Não, mas na decorrência, ou no transcorrer, melhor dizendo, do Novo Testamento, você vai perceber que você tem que preferir honra ao teu irmão. Isso quer dizer que você tem que abrir mão da tua túnica, da légua para andar com ele. Você tem que preferir o teu irmão. O Novo Testamento diz que você tem que buscar os interesses do próximo antes do seu. É muito mais do que amar ao outro como a si mesmo. Você percebe? Percebe que há uma evolução, né, para o sentido de amar o outro, talvez até mais do que a você mesmo. Talvez não. Você deve amar ao outro mais do que a você mesmo. Você deve abandonar as tuas próprias vontades em prol do teu irmão. Sabe por quê? Porque nós sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Então, como é que eu sei que eu amo o meu irmão? Eu sei que eu amo o meu irmão se eu amo a Deus e se eu obedeço os seus mandamentos. Obedecer os mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos? Não, ele está falando aqui mais do que os 10 mandamentos. Ele está falando do tudo aquilo que procede de Deus, que é direcionado para nós. O estilo de vida, o estilo de amar, o estilo de pensar, o estilo de se relacionar, o estilo de viver, o estilo de escolher prioridades. Tudo isso que está relacionado de Deus para com você, tudo aquilo que está relacionado com a palavra de Deus e a mensagem para mim, para a minha vida, né? Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, você consegue encontrar, se não palavras diretas para você, porque em alguns momentos você vai encontrar promessas, por exemplo, para o povo de Israel, né? Mas você consegue mesmo assim achar dali princípios sobre Deus, da revelação de Deus para nós, e o que isso tem a ver conosco, e qual a relação que devemos ter com essas verdades extraídas da palavra de Deus. Bom, então quando eu entendo tudo isso, e quando eu obedeço à vontade de Deus para a minha vida, quando eu amo a Deus, aí eu sei que eu amo o meu irmão. Porque esse conhecimento e esse relacionamento com Deus vai me ensinar qual é a posição que o irmão ocupa na minha vida. Desculpe. Mas você entende que é muito fácil isso no discurso, né? É muito fácil. Eu vou achar rapidinho aqui algumas questões para você perceber que você está na mesma condição que eu, de dando glória a Deus aqui hoje, porque Deus já fez o que tinha que fazer, para que a gente vá para a eternidade, né? Vou dar um exemplo, por exemplo. Quando a gente se encontra ali na saída do culto e a gente combina de ir para algum lugar, né? Tem gente que a gente nunca chama. Tem pessoas que a gente nunca convida para ir comer lá em casa. Não é? Tem pessoas que você nunca convida para o aniversário. Eu sei que existe afinidades e que isso vai eclodir de alguma forma, né? Você vai ter um relacionamento melhor com o outro, de um do que com o outro, as características que identificam os dois, pontos em comuns, enfim, é natural que aconteça assim. Mas isso não quer dizer que você ame mais a um do que o outro. É muito fácil para aquele irmão que você ama, que você se relaciona, você, sei lá, emprestar 5 mil, né? Exagerei, 5 mil, né? Quinhentão, né?
É muito fácil você emprestar, abrir mão de algo por uma pessoa que você ama, sem exigir nada de volta, sem esperar que a pessoa te pague de volta. Mas para uma pessoa que a gente não tem tanto relacionamento e nem conhece tanto, nem tem tanta proximidade, talvez você nem, né? Sabe que hoje aconteceu algo inédito comigo. Inédito. Quem me conhece sabe que eu gosto de comprar e vender coisa da OLX. Fazer rolo, né? Fazer rolo. Então eu faço muito isso com instrumento musical, né? Com coisas de música, da área da música. Então eu pego um equipamento que eu já não estou usando mais, eu anuncio no OLX, e aí vai fazendo, desapega, né, gente? Desapega, né? Desapega. Aí tem alguém desapegando, faz uma proposta, olha, você quer trocar no meu? O meu produto está assim, tira a foto, manda. É um negócio muito legal isso aí, é gostoso, quem faz sabe. E aí, hoje, eu estava tava com a Tati, enquanto estava com ela, eu estava negociando com um rapaz lá de Osasco, algo que me interessa, eu tenho algo que interessa a ele. Falei, gente, vamos lá, né, fazer um negócio aí, a gente troca, desapega aí, eu desapego aqui, sai todo mundo feliz. Beleza, negociamos, deu tudo certo, graças a Deus, em nome de Jesus. Olha só. Aí quando acabou a história, a gente combinou de se encontrar aí em Osasco, eu preciso de uns seguranças aí para me acompanhar. Combinamos para nos encontrar e tal, para trocar e tal, beleza. Aí passou, ele perguntou assim, por que você vai usar isso aí? Eu falei, não, de vez em quando eu toco na igreja e tal, né? Então eu gosto de música, gosto de brincar em casa, estudar e tal. Então eu vou usar esse equipamento aí também para isso, né? Ah, tá, ele percebeu que eu era cristão, aí ele se identificou também. Conversamos um pouquinho, tudo bem. Aí estava vindo para cá, recebi uma mensagem dele. Aí ele disse assim, posso te pedir uma coisa? Eu falei, ai meu Deus do céu. Aquela história das férias lá na praia, é a mesma coisa que estava de manhã, eu contei. Vai meu filho, fala aí, o que você precisa? Vai, conta aí. Ele falou assim, eu preciso de oração. Eu falei, não OLX não, cara. Não OLX, cara. Pô. Eu estava contando, acho que foi de manhã aqui, que eu tive em Maragogi, né, cara? Maragogi é o Caribe brasileiro, né? Tava lá no meio de alto mar, lá num lugar gostoso lá, curtindo água cristalina. Daqui a pouco chega 2 homens lá, começa a conversar. A história é o seguinte, um deles é crente e tinha acabado de se separar da mulher. E ele convidou o amigo, porque essa viagem viria ele e a mulher na viagem, para curtir, né? E aí eles se separaram, o cara chamou o amigo. Aí estavam os dois na mesma pousada que a gente, estavam lá, encontrei os dois lá no alto mar. Você olha ao redor, você não vê nada, assim, é só água. Falei, não, nas férias não. Oh Deus, eu tô de férias, enfim, aí até rolou lá, conversamos, foi uma bênção. Mas pô, na OLX, cara, e é no chat ainda do OLX, quem sabe, pô, no chat, senta para conversar com o cara, saber do produto dele. O cara pedindo oração. Eu falei, cara, vou orar por você, fica tranquilo. Ele falou, não, agora. Ora agora aí, escrevendo. Gente, eu nunca fiz isso. Falei, que é isso, cara? Tá bom, vou orar. Aí comecei lá, Senhor Jesus. E os dedos grandes, gente, aquele tecladinho lá é horrível, né? Senhor Jesus, abençoa fulano, e tarará, e tarará, e tarará. E orando. Daqui a pouco eu falei, em nome de Jesus, amém. Aí ele voltou, tá bom, amém, obrigado, hein, cara, obrigado, eu estou passando por um período difícil, e tarará, e começou, né? Tá acontecendo umas coisas na minha vida e tal. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vai começar o culto aqui já? Não falei isso, mas tá para começar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ensaio, né? Vai começar o ensaio. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vai conversar sobre isso daí. A gente se encontra lá, a gente bate um papo sobre isso. Aí, tá bom, feito, combinado então. Aí ficou marcado, né? Eu estou contando tudo isso porque o amor, amar a Deus, naturalmente, isso vai transbordar para as outras pessoas, né? Isso vai transbordar para as outras pessoas. Você acredita que eu tenho a percepção, bom, a Bíblia não fala isso lá em Atos, mas dá para ter essa percepção de que o amor era uma característica que aproximava as pessoas daquela igreja primitiva, né? Diz ali que eles tinham tudo em comum.
De alguma forma, mais de 3.000 pessoas tinham tudo em comum. Como era isso, eu não sei. Foi um momento especial lá, com certeza. Mas como era isso, ter tudo em comum, não sei, cara. Tinha pecado também, mas ao mesmo tempo o texto está dizendo que eles tinham tudo em comum. Eu não sei como funcionava isso. Como reunia de casa em casa mais de 3.000 pessoas. Como é que eles compartilhavam do pão? Não tinha mais a multiplicação dos pães. Não sei como é que fazia. Não sei, mas diz que as pessoas caíam na graça, ou eles caíam na graça das pessoas, né? As pessoas simpatizavam com aquele povo, né? E Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Você vê, o amor de Deus compartilhado entre os irmãos é um atrativo para quem está fora. É um atrativo. Mas hoje a gente vê os crentes quebrando o pau, né? A gente vê os crentes se desentendendo, né? A gente vê os crentes questionando a crença um do outro, né? Os usos e costumes uns dos outros, né? Algumas vezes são necessárias, né, para identificar, para mostrar o que é real, o que não é, o que é verdade, o que não é, o que é falso ensino e o que não é. Mas eu vejo um ruído muito grande, às vezes, dentro da própria igreja, que tem o mesmo ensino, que tem o mesmo aprendizado, convive, tem as mesmas lutas, né? Conhece os problemas uns dos outros, e a gente não é gracioso o suficiente para com outra pessoa. Você vê, eu tenho um pecado que muitos de vocês aqui não sabem, minha esposa sabe, talvez mais uns 3 sabem, 4 sabem, de uma luta que eu tenho, né? E isso, oculto para você, não me faz melhor que você quando eu sei do seu pecado. Deu para entender? Ficou meio complicado. Imagine que o meu pecado seja violência. Imagina que eu sou um cara violento, né? Minha esposa chega aqui no domingo com o olho roxo e tal, né? Imagina assim, que no louvor o pessoal quer ir embora, porque quando dá alguma coisa de errado eu saio dando cotovelo. Imagina que eu fosse esse cara aí, ok? E você não soubesse disso. Mas eu conheço qual é o teu pecado. Ok? Eu conheço o teu pecado. O fato de você não saber que eu tenho um pecado íntimo, não me faz melhor do que você. Certo? O fato de você não saber que eu tenho algo oculto, não traz à tua cabeça a ideia de que eu não tenho pecado. Você sabe que eu tenho pecado, a Bíblia diz que eu tenho pecado. Eu sei que você tem pecado, a Bíblia diz que você tem pecado. Agora é interessante, porque eu sei a limitação do Gilberto, e porque eu sei a limitação do Gilberto, eu me afasto do Gilberto. Eu repreendo, eu exorto o Gilberto como se eu estivesse em outra condição. É insano isso, porque o fato de eu saber quem eu sou, e agora saber um pouco do Gilberto, ao invés de me afastar, devia de me aproximar dele. Porque ele é igual a mim. É isso que é o amor. É isso que é amar a Deus. É olhar para Deus e saber o que Ele fez por mim. Puxa, ficar muito feliz por conta disso, porque eu não teria condição de fazê-lo. E aí, essa graça que eu recebo, eu ofereço. A graça que eu recebo, eu ofereço. Então, se eu vir um irmão pecando, qual que é a minha tarefa? Me aproximar do irmão, com temor, porque eu também tenho os meus pecados, e exortá-lo em amor. Mesmo que durante a exortação de amor, você diga assim, eu sou igual a você, cara. Eu tenho o mesmo problema, então vamos junto. Vamos junto, porque nós dois juntos conseguimos nos fortalecer mais, nos ajudar mais. Mas ao invés de fazer isso, as igrejas, as pessoas vêm, se escondem num casulo, fingem que está tudo bem, e cobra do outro algo que ela mesma não está vivendo, concorda? E aí a gente, a partir disso, precisa ser um pouquinho mais pragmático, né?
Então, eu preciso, tá bom, eu tenho um problema, eu tenho um pecado que é difícil para mim, que é uma luta que eu estou convivendo. Poxa, eu preciso procurar ajuda nesse sentido, né? Poxa, eu preciso estudar e ser focado na Bíblia e buscar na Bíblia ferramentas para que me ajude nessa minha dificuldade. E não ficar escondendo e empurrando com a barriga para ver até onde dá. Poxa, eu preciso tomar decisões. Bom, eu vou buscar sabedoria no texto sagrado, para que essa sabedoria me ajude a tomar essa decisão. Concorda? Poxa, eu preciso de um emprego, eu estou em luta. Ao invés de eu me recolher, me esconder e ficar dramaticamente achando que Deus vai me responder, como meu pai respondia quando eu ia para o quarto e ficava trancado chorando, né? Ao invés disso, eu vou à luta. Eu vou à luta. Eu vou procurar em Deus o que Deus quer me ensinar com essa situação. Certo? Porque quando eu compreendo, quando eu aceito mais essa minha condição, quando eu entendo que essa minha condição é natural do meu próprio coração, de quem eu sou, puxa, quando eu compreendo isso, eu consigo ter muito mais graça com o outro. Porque eu entendo que nós estamos no mesmo barco, no mesmo caminho. Então o amor que eu recebo de Deus, obedeço os seus mandamentos. Poxa, esse amor, eu verifico que eu consigo amar o irmão também. Porque dos mandamentos de Deus é que eu ame o outro, que eu ame o próximo, né? Que nesse caso expande até para aquele que não é crente, né? O próximo pode ser uma pessoa que está no nosso caminho, aquele que faz uma negociação com você no OLX, né? Pode ser aquele que faz o curso de culinária com você, aquele que está lá no curso de crochê com você, aquele que está lá na aula de música com você, aquele que está lá na sala da escola, da faculdade. Outro dia estava conversando com a Jéssica e com o Rafa, né? Lá na pizzaria, o Vilela estava também com a Kelly. No finalzinho, né? No finalzinho, o pessoal dos casais começaram a ir embora, aí ficaram 4 casais ali. Estava também o Gabriel e a Cíntia, né? A gente estava falando como tem sido na escola para a Jéssica, né? E a Jéssica estava testemunhando, dizendo que está numa condição terrível, porque você vê no recreio, no intervalo, várias meninas namorando com meninas e meninos com meninos. O negócio está uma bagunça. É uma bagunça. Sábado, ontem teve um encontro de jovens lá, né? Do Demiboa aqui no parque de Barueri. Levamos instrumentos, foi uma bagunça, foi um negócio legal lá, né? Eles cederam o palco, a prefeitura cedeu o som, foi muito legal. E aí no intervalo lá, um dos meninos foi no banheiro, foi molestado por um rapaz de 20 anos mais ou menos. Um rapaz de mais ou menos 20 anos molestou uma criança, né? Ali no parque, né? Abusou do menino, né? É o mundo que a gente vive, né? É a cosmovisão desse mundo, né? Ele está dizendo, olha, a gente não pode amar esse mundo. E isso é tão abrangente, né? Você dizer, eu não posso amar esse mundo, né? Nem as coisas que existem nesse mundo, né? Por muitas vezes a gente ama esse mundo, né? A gente ama as finanças, o dinheiro desse mundo, né? A gente ama as relações mentirosas, falsas desse mundo, né? A gente ama o que a TV vende pra gente, né? A gente ama o estilo de vida desse mundo. Os adolescentes sofrem uma tentação muito grande, os jovens, acerca do que esse mundo empurra para eles, né? É um estilo de vida que nos atrai, porque o nosso desejo é um desejo pecaminoso, né? A Bíblia fala que se origina tudo ali. Nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça, o nosso próprio desejo. É isso que nos tenta. Então, está muito relacionado com os meus olhos, né? Aquilo que o meu olho deseja, aquilo que
as minhas vontades enxergam, né? Enfim, o status que dá aquilo, né? O prazer que dá aquilo, né? As sensações, a alegria falsa e momentânea que dá aquilo, né? E a gente vai se envolvendo com esse mundo e esquece que a Bíblia diz que aquele que ama a Deus e ama os seus mandamentos, também vai ter um bom relacionamento com seu irmão de amor. Isso está intimamente ligado. E corre por fora disso que quem vive essa vida, ou quem anda nesse caminho, quem iniciou esse caminho, né? Ele começa a odiar o outro caminho. Ele precisa odiar o outro caminho. Ele precisa deixar esse outro caminho. Ele precisa odiar esse mundo e as coisas que existem nesse mundo. Isso é um processo de santificação, um processo difícil, um processo de renúncia da sua própria vontade, né? E eu acho que está aí a chave, né? Acho que está aí a chave da coisa. Então, quando eu desejo e eu me entrego a esse desejo, é claro que eu não estou abandonando as minhas próprias vontades. É claro que eu estou dando vazão para quem eu sou e para as minhas vontades, né? E aí quando eu faço isso, em detrimento a isso, eu deixo de fazer o que Deus quer que eu faça, que é largar todas as relações com essas coisas. Veja, quando Jesus orou, ele disse assim: eu não quero que tires do mundo, né? Então eu não estou dizendo aqui que você tem que sair do mundo, né? Virar um paranoico, né? Não estou dizendo isso, pelo contrário, é tarefa nossa ir até lá, anunciar esse reino. Mas eu estou dizendo que o nosso coração não pode estar nesse mundo. Os nossos desejos, os nossos planos, a razão da nossa vida, o fim, não pode ser isso. Não pode ser isso. A minha esperança não pode ser colocada no meu próprio imóvel, né? Meu próximo imóvel. A minha esperança não pode ser colocada no meu próximo celular, na minha próxima TV de 50 polegadas. A minha esperança não pode ser colocada no sofá que você não quer que seu filho pise nele porque vai sujar. A nossa esperança não pode ser colocada naquele bom restaurante que eu gosto de comer. A nossa esperança não pode ser colocada naquela promoção de emprego. A nossa esperança não pode ser colocada na nossa prosperidade financeira. A nossa esperança não pode ser colocada no próximo bairro que eu vou morar, no próximo condomínio que eu vou morar. Eu não posso dedicar essas coisas a razão da minha vida e o motivo de estar contente, né? Porque em contrapartida a isso, Tiago vai dizer que eu tenho que estar contente no meio das provações e não das bênçãos. Eu tenho que estar contente no meio de um monte de provação. Quando eu estiver passando com diversas provações, essa palavra que Tiago usa, é aquela hora. Não é quando acabar, não, as provações. É naquele momento. Quando acabarem, né? Fica melhor. Naquele momento das provações diversas, naquele momento que você estiver sofrendo várias provações, é naquele momento que você tem que estar muito feliz. Se a tua prioridade, se o teu coração está na eternidade, na vontade de Deus. Porque o Tiago mesmo diz que aquilo ali vai produzir fé e perseverança para nós, né? Bom, é a relação. Então, se eu amo a Deus, eu pratico. E se eu pratico os mandamentos, eu venço o mundo. Então é possível vencer essa cosmovisão do mundo? É possível, sim. Veja que eu não estou dizendo que você não terá pecado. Eu estou dizendo que as suas prioridades sendo colocadas no reino, investindo nisso, cada vez menos você está apegado, é isso? Às coisas desse mundo. É contrapartida, tá vendo? É um paradigma. É um paradigma. Está estabelecendo um paradigma aqui. Ou seja, uma coisa é contrária à outra. Não dá para amar o mundo e amar a Deus. Ou você ama ao mundo e odeia e aborrece a Deus, ou você ama a Deus e aborrece ao mundo. E essa relação de amor está intimamente ligada a obedecer os seus mandamentos. É difícil? Pra caramba!
É fácil? De jeito nenhum. Como eu faço então? Então, leia ainda mais, aprenda ainda mais esses mandamentos, né? E peça ajuda para Deus, porque sozinho você não vai conseguir. Se entrar alguém aqui hoje e começar a frequentar a igreja, e depois de 10, 20 anos, essa pessoa não entendeu o evangelho, ela não tiver um contato de verdade com Cristo, e aquilo for transformador, ou melhor dizendo, resumindo tudo, se essa pessoa não for uma eleita, essa pessoa ela pode viver a vida de piedade mais perfeita que existe. Ela pode doar todas as coisas para os mais pobres, ela pode andar, em vez de 1 légua, 20 léguas, ela pode ficar na rua atravessando as velhinhas de um lado para o outro, ela pode ajudar o cego, ela pode ajudar instituições de caridade, ela pode doar todos os bens para... Se não tiver o amor, nada disso tem proveito. Que amor é esse? É aquele que você doa com sentimento? Pega aí, eu tenho 5 milhões na conta, vou te dar tudo, toma aí. Te amo, ó que sentimento legal. Não, não é disso que ele está falando. Está falando do amor a Deus que tem relação com os mandamentos, com a obediência dos mandamentos. E que naturalmente eu vou viver esse amor com o meu irmão. Ele mostra um outro movimento cíclico aqui, ó. Ele diz o seguinte, que Jesus Cristo, o alvo, ele tem três formas de testemunho. Vamos olhar no texto, versículos de 6 a 12, diz assim: Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água, pelo derramamento de sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas, ou 3 formas de se apresentar: o Espírito, a água e o sangue. E as três concordam entre si, porque cremos em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É claro que aqui ele está mandando outro recado, né? Ele está mandando um recado para os gnósticos, com certeza, né? Para aqueles que estavam infiltrados dentro da igreja e que estavam dizendo que Jesus não era o Cristo, que ele era um holograma, ou que ele era uma pessoa comum, ou que não tinha nada de Deus, de divino nele. De alguma forma eles queriam refutar a divindade de Jesus, né? Mas aí o próprio texto de João diz assim: olha, a gente viu em 3 situações diferentes que ele é Deus. Você vai lembrar que no batismo de Jesus, o que aconteceu lá no batismo de Jesus? A pomba desceu, quer dizer, a pomba, né? O Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre ele, certo? E aí veio uma voz do céu que disse o quê? Esse é meu Filho amado, em quem eu sinto prazer, alegria, em quem eu me comprazo. O que essa situação traz na mente de vocês? O que essa situação está querendo mostrar? Vai, arrisca, 1, 2, 3 e chuta aí. Cuidado com o irmão que está sentado na frente, dá um chute. Essa moça, alguém dá um prêmio para ela, que essa moça é especial, hein? Está mostrando a trindade ali, gente. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está o Filho, o Espírito Santo e a voz do céu do Pai, dizendo: esse é o meu Filho a quem me comprazo. Identificação desse Deus como Deus triuno. Ok? Mas mais do que isso, está trazendo uma base para o ministério de Jesus, mostrando: esse é divino, esse é enviado pelo próprio Pai. E outra coisa também que está fazendo é esse o cara. Esse cara não sou eu, né? Esse cara é o Cristo.
Ele é o Messias. Está se cumprindo a promessa. Eis aí, o Cordeiro de Deus. O João Batista vai dizer depois, olha ele aí, é esse. Vejam, e a palavra que ele usa ali, o eis, né? Quer dizer, só veja, é possível enxergar. Olha aqui esse microfone, todo mundo está vendo? Sim. Olha o microfone, eis o microfone. É perceptível aos seus sentidos. Eles estão dizendo isso, olha aqui, ó. Se tornou carne, o que Paulo vai dizer aos filipenses depois. Eis aqui o Cordeiro, ele desceu em forma de homem, para que se cumprisse as profecias das Escrituras. Está aqui o cumprimento, a revelação específica, o cume da história de Deus para a humanidade. Está aqui o ápice, estamos num momento... chegando no momento ápice da história. Logo, logo, daqui a pouquíssimo tempo, ele vai morrer e ressuscitar finalmente. Vai se cumprir o que as Escrituras dizem. Tá? Uma evidência não só para os gnósticos, mas também para os próprios discípulos. Porque você vai lembrar que depois da ressurreição de Jesus, estavam lá os discípulos trancados, morrendo de medo, né? Morrendo de medo, porque provavelmente na cabeça deles eles seriam presos ou mortos ou enfim perseguidos, porque o Deus deles, o Cristo morreu, mas não apareceu ainda, e não tiveram a percepção de entender que aquele era o terceiro dia, e era naquele dia que ele ia aparecer para eles. Pois bem, Jesus aparece 3 vezes para eles, em situações diferentes. Na primeira Tomé não estava, na segunda estava, e toda aquela situação embaraçosa para os discípulos, e Jesus entrando no local onde eles estavam, com a porta fechada, né? A porta está trancada, de repente Jesus entra no meio deles lá, opa, e aí, firmeza? E eles não creram ainda, continuavam trancados com medo. De repente Pedro tem a brilhante ideia, vou pescar. Poxa, eles já viram, estava ali na frente dele o homem ressurreto, com o corpo glorificado. Poxa, Tomé inclusive foi lá tocar, né? Mas estavam com medo ainda, estavam embaraçados, não entendendo o que estava acontecendo. E aí depois tem um encontro com Jesus ali à beira do mar, e aí Jesus se revela ali para Pedro também, para os outros discípulos, e aí eles começam a acreditar, enfim. Então quando você olha para lá, você não vê tanta credulidade assim nos discípulos, né? Mesmo vendo Jesus ressurreto. Dá a impressão que depois, quando você olha para Atos, quando Jesus está subindo, eles somem entre as nuvens, né? Que eles ficam ali meio ainda, caraca, ainda não entendi essa parada não, meu. Vai lá, espera em Jerusalém, daqui a pouco vai acontecer tudo, vocês vão entender. Mas eles estão ali meio ainda, caramba, tipo a pipa, né? Vendo a pipa subir lá e sumir entre as nuvens, né? E ainda meio incrédulos, né? Então me parece que essa afirmativa de João aqui não é só para os gnósticos não, porque você vai lembrar que alguns capítulos atrás, ele falou que aqueles que não eram cristãos, que eram gnósticos, eles estavam vazando de entre eles. Ele até fala assim, tinha uns entre nós aí que não eram dos nossos, então eles saíram, foram embora, e realmente isso aí é a prova de que eles não eram dos nossos. Mas ali está agora os cristãos na frente dele, ele está confirmando, Jesus é o Messias. Quem crê nele, quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Então ele fala, olha, na água teve um testemunho, e no sangue? Teve algum momento que você lembra de sangue aí? Sim, não sei, de repente teve algum momento aí que teve um derramamento de sangue, que houve um testemunho de que ele era o Cordeiro de Deus. Se você lembrar, tinha um guardinha, tipo o BOPE, né? Talvez fosse o BOPE naquela época, né? A tropa de elite lá, né? Que acabaram trabalhando para os judeus também, né?
a serviço dos judeus, né? Mas eles estavam lá e um deles, que estava embaixo da cruz, o que ele disse? Quando Jesus disse assim, ó, a ti eu entrego, Pai, o meu espírito. E aí, o que ele disse? Esse aí é verdadeiramente o Filho de Deus. Olha o testemunho lá, de que Jesus era o Cordeiro, né? E mais do que isso, né? Mais do que isso, a ressurreição de Jesus. O derramamento de sangue, o perdão para as pessoas e a sua ressurreição confirmou que realmente ele era quem dizia, né? E o Espírito Santo, além disso, ele diz, além do momento do batismo, ele diz, olha, na cruz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí, depois ele diz para os discípulos assim, esperem em Jerusalém, porque vocês vão receber testemunho de quem? O Espírito vai descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, em toda a região. Mas ele, não se preocupem, porque ele vai dizer o que vocês têm que dizer. Ele vai dar testemunho. Ele vai confirmar no coração de vocês, que é o que João está dizendo aqui, né? Então ele diz, olha, aquele que tem a confirmação dos testemunhos da água, do sangue, do Espírito, esse aí é o Cristo, né? Olha esse texto de Mateus assim, ó. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse, este é meu filho amado a quem eu me agrado. Lucas 23 diz assim, Jesus bradou em alta voz e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E o Espírito testificou tudo isso. Muito bem, eu estou encerrando, quero gastar só mais uns minutinhos nisso daqui para a gente fazer uma aplicação e encerrar, tá bom? Quando você olha na história, o período que precedeu essa carta de João, a gente vai identificar algumas coisas para entender como Deus trabalhou na história para chegar até aqui, para a gente concluir esse texto aqui, ok? Até o versículo que a gente leu, o 12. Olha só, no ano 26 e 27 mais ou menos, o que aconteceu? Jesus começou o seu ministério. Para passar um pouquinho mais rápido, no ano 30, houve a fundação da igreja ali no Pentecostes, fundação entre aspas, porque, ali foi a confirmação, né? Foi a confirmação ali, a capacitação, né? Mas a gente pode dizer que em alguns momentos antes já existia uma comunhão, as pessoas unidas ali, né? Como igreja, né? Bom, do ano 49 ao 50 foi um concílio realizado em Jerusalém. No ano 54, eu podia falar um pouquinho sobre cada um desses aí, mas a gente não vai ter tempo. No 54, talvez semana que vem, né, a gente fale um pouquinho. No ano 54, Nero se torna um imperador. E aí semana que vem eu vou falar o que isso influenciou. Qual é a relação do que João está dizendo com o fato de Nero ter assumido como imperador? No ano 64, houve um incêndio em Roma. Aguardem, cenas dos próximos capítulos. No ano 67, houve o martírio de Pedro e de Paulo. Foram mortos, foram assassinados por causa que eram servos de Jesus. No ano 68, houve o falecimento do imperador Nero. Ok? Tem que entrar outro. Aí entrou, deixa eu ver se já é aqui, no 70... no ano 70 e 80, houve a redação da Epístola de Judas. A carta de Judas foi escrita aqui, ó, ano 70 e 80. No ano 81, o Domiciano, que esse camarada aqui era ruim, hein? Por isso que eu coloquei o Nero e depois eu coloquei o Domiciano, que semana que vem eu vou falar um pouquinho desse camarada aqui. A ruindade do coração desse cara.
Nem Calígula era fichinha aos pés dele. Nero também era fichinha. Semana que vem vamos ver alguma coisa sobre isso. Se tornou imperador romano ele. No ano 85 a 90 foi a redação do Evangelho de João. Ele escreveu o Evangelho, ok? Aí no ano 90, a redação das epístolas de João, ok? Então, em meio ao imperador Domiciano, um homem que odiava crente, o cara era tão bonzinho que ele mandou assassinar a mãe dele, envenenou os irmãos, só para você ter uma ideia como ele era bonzinho. E ele não gostava de crente não era chegado a crente não. E aí, nesse período, esse período, no finalzinho, né? De 81, um pouquinho para frente, até o ano 90, 9 anos depois, foi a redação da Epístola de João. Será que ele vivia um momento assim de perseguição difícil, né? Cenas dos próximos capítulos. Nos anos 90 a 96, aí sim veio a redação do livro de Apocalipse. Eu coloquei os livros que foram escritos por João, ok? E aí num período desse aqui, o cara está pregando sobre amor. Período desse ele está pregando sobre amor. Então eu quero finalizar pensando ainda sobre o amor, e aí semana que vem a gente vai continuar, mas eu quero que você reflita sobre o que é aquilo que acontece no contexto em que você vive, que não permite que você ame o seu irmão da forma adequada. O que é tão prioritário para você que isso dificulta você amar o teu irmão? O que é mais importante para você do que amar o seu irmão? Do que nessa relação de amor com Deus e obediência aos seus mandamentos, replicar isso também nas relações com o irmão, né? Perceba que isso envolve um monte de coisa, tá? Então, poxa, eu preciso ser amoroso com meu irmão de várias formas. Mostrando que eu me importo, mostrando que ele faz falta, enfim, exortando, disciplinando, tudo isso faz parte do amor. Contribuindo, ajudando, enfim, sendo pronto, servindo como socorro para o irmão, orando pelo irmão. Poxa, tem tanta coisa, né? A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Ele não diz ali se era crente ou não, né? Então é possível que muitos crentes estão com o coração frios. Muitos crentes estão com o coração frio. Acho que foi semana retrasada, a gente falou aqui bastante, né, sobre ideologia de gêneros, homossexualismo, né? Por mais que a gente se posicione e entenda que a gente não concorda e que a Bíblia é contra, né, que a Bíblia dá uma boa base, uma excelente base, poucas coisas têm tanta estrutura bíblica, tanto contexto e texto bíblico como a refutação da ideologia de gêneros, né? Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a gente não deva amar essas pessoas, né? Se compadecer, né? Compadecer, ajudar, respeitar, abraçar. Outro dia tinha uma moça lá no condomínio, ela me procurou para tá querendo comprar apartamento, e ela soube que eu estava vendendo um apartamento, querendo mudar de lá. Então ela me procurou e falou assim: poxa, eu quero dar uma olhada no apartamento. Aí mostrei o apartamento tudo para ela, papo vem, papo vai. Ela foi morar lá com a noiva dela, né? Então ela perguntou: o que você faz? Eu falei assim: caramba, eu vou falar que eu sou pastor, essa menina não vai nem olhar na minha cara no condomínio mais, né? Porque quando eu falar pastor para ela, aqueles segundos, aquela fração de segundo inicial, vai vir um monte de estereótipo na cabeça dela, né? Com certeza o amor não vai ser a primeira coisa que vai vir na cabeça dela, não.
Porque realmente tem muita gente que confunde a certeza teológica a respeito do assunto com afetar ou atingir a pessoa, ou rejeitar ou não amar a pessoa, né? E isso é notório nos discursos aí. Tem um cara aí político que está lá em Brasília, que ele acha que ele é o representante dos evangélicos no Brasil. E esse cara é um estúpido. É um estúpido. Desculpa a palavra, é uma anta. Com todo respeito à anta, aos bichinhos lá. Porque ele não mostra nenhum tato, nenhum amor pelas pessoas com as palavras que ele utiliza, né? Então, naquele momento, eu falei para ela assim, eu sou pastor. Aí deu aquele silêncio, né? Deu aquele silêncio. Aí eu disse assim para ela, então, traga sua noiva aí. Traga ela para ver o apartamento e tal, e para ver se ela gosta também e tal, né? Aí no outro dia ela me encontrou no corredor, ô Márcio, tudo bem? Eu falei, opa fulana, já quase que eu falo o nome. Oi fulana, tudo bem? Tudo. Então, e aí, como é que estão as coisas? Ela falou, eu estou tentando financiamento no banco tal. Eu falei, poxa, legal, pô, mas tenta lá, vê o que é melhor para você. Aí batemos um papo ali, enfim, ela sentiu a vontade, assim, né? Sentiu a vontade para conversar, viu que não tinham barreiras, né? Ou seja, sentiu acolhida, né? Apesar de ser pastor, ela deve ter ficado pensando, caramba, esse cara aí não é um ignorante, né? É um cara que respeita a gente, pelo menos, né? Bom, tá aí. Eu acho que as nossas atitudes vão refletir esse amor de Deus aí, né? A gente precisa orar, pedir para Deus que Deus nos ajude nisso. Fecha os teus olhos. Senhor, queremos te pedir que o Senhor crave no nosso coração esse amor, Pai. Que consigamos não ser só amoroso com as palavras, mas que as nossas ações demonstrem esse amor que vem do Senhor, Pai. Sei que é muito difícil porque o nosso coração é duro e muitas vezes a gente está envolvido com a cosmovisão desse mundo, ou seja, pensando só em nós mesmos. A gente espera que as pessoas nos amem, sejam tolerantes, graciosas, misericordiosas conosco, mas a gente não oferece isso. Então, que as diferenças não nos atrapalhem, Senhor, que as diferenças nos aproximem, e que as semelhanças também nos aproximem, que o reconhecimento que somos iguais, que estamos no mesmo barco, isso nos aproxime também. Que esse amor que vem do Senhor, que é transmitido através do Teu Filho, por nós, que esse amor que nasce no Senhor, que procede do Senhor, que é o Senhor, que esse amor viva em nós, Pai. Possamos aprender a cada dia contigo o que é ser um cristão amoroso, o que é ser alguém que ama as pessoas acima de nós mesmos. Isso é muito difícil, Senhor, é muito difícil, mas pedimos que o Senhor nos ajude, nos perdoa porque muitas vezes somos injustos, cruéis, somos insensíveis, somos pouco tolerantes ao pecado do irmão, e quando a gente faz isso, a gente está se colocando como Deus, como perfeito, como melhor que o irmão, e a Bíblia diz que nós devemos preferir o outro em honra, Senhor. Devemos nos sentir inferior ao outro mesmo, de verdade. Nos ajuda que o nosso coração não nos engane, por favor, para que sejamos uma comunidade diferente, para que sejamos conhecidos não só pela seriedade com a Tua palavra, mas também pelo amor pelos perdidos, pelo amor para os que sofrem, aqueles que precisam do Senhor. Por favor, faça isso em nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus, amém.